Só um pouquinho que leva uns minutinhos aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, nesse novo momento da nossa live, nós primeiros meditamos sobre a vida de oração por meio de algumas reflexões que nós fomos fazendo, algumas virtudes mais voltadas para a maternidade espiritual pelos sacerdotes. E aí eu queria pedir só que as senhoras desligassem o microfone. Estou ouvindo, acho que algum microfone aberto, só para facilitar a nossa escuta. E então agora nós começamos uma nova fase, que é meditar o Pai Nosso. Mas antes de entrar de fato no Pai Nosso, nós estamos, na verdade, entramos, mas não propriamente, porque eu vou usar Santa Teresa de Jesus com o Caminho de Perfeição, vou usar o Padre Roio Marim no Teologia da Perfeição Cristã e também o Padre Gabriel de Santa Maria Madalena com o Caminho da Oração para falarmos sobre o Pai Nosso. Mas pensando nessa primeira assertiva, né, o Pai Nosso, nós começamos a meditar sobre Deus como Pai. Porque sempre conversando com o Frei, nós chegamos a essa conclusão de que nós perdemos esse sentido na nossa vida de que Deus é verdadeiramente o nosso Pai. Então, para começar isso, nós falamos de Jesus como nosso mestre. Ele é o grande mestre da vida espiritual. Ele é que nos conduz e que nos deu a oração que nós devemos rezar, o Pai Nosso. E isso quem afirma são todos esses sacerdotes que eu acabei de dizer. E também o padre Adolfo Tanqueray, também vou usar um pouco daquele mesmo livro que quem estava conosco no retiro de Cuiabá, agora no último final de semana, nós falamos muito de uma obra chamada Para Formar Almas Santas, do padre Adolfo Tanqueray. Também ele traz um pouco sobre o Pai Nosso. E também estou usando um livro do padre Miguel Fuentes, O Pai Revelado por Jesus Cristo, para nós entendermos justamente esta relação que precisamos restabelecer novamente com Deus Pai. Então, Santa Teresa de Jesus, por exemplo, vai nos falar que há grandes eficácias para o nosso meio de perfeição na oração do Pai Nosso, nessas 7 petições que nós temos do Pai Nosso. Depois nós já meditamos, e quem quiser está gravado e está lá no nosso YouTube. Essas outras já foram 3 aulas, essa é a 4ª meditação que nós estamos fazendo dentro desta relação do Pai Nosso. Nós também falamos da vida pública de Jesus. Esta primeira fase da vida pública é que ele nos apresenta Deus como Pai. A segunda fase da vida pública de Jesus, ele nos apresenta Deus como Pai dele, né? Como Pai de Jesus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Depois, a terceira e última fase da vida pública de Jesus é ele nos apresentando Deus como nosso Pai. Então, nós já falamos desse primeiro aspecto, Deus como Pai. E agora estamos desenvolvendo essa afirmação.
Primeiro falamos de Deus como um Pai que habita em nossos corações e que devemos submergir-nos diariamente em nosso próprio coração. E aqui um aspecto muito importante para a vivência da maternidade espiritual pelos sacerdotes, como também já temos visto tanto em nossos seminários, que é a solidão, o silêncio, o recolhimento. Então, eu preciso viver isso, pensando que esse Deus que me habita e que é Pai, que está dentro dos nossos corações. Depois falamos desse Deus que nos escuta, e aqui trouxemos um aspecto muito importante. Se a minha oração é bem feita, ela dará fruto. E para ela ser bem feita, eu preciso buscar esta união com Deus. É isso que Santa Teresa nos ensina, a busca pela presença. Lembrar que no momento da oração, eu estou indo a um encontro. E neste encontro, eu vou ter a grande alegria de estar com aquele que é Pai, com aquele que é Filho e é o esposo de nossas almas, e com aquele que é o Espírito Santo, que inflama em nós todo o amor da Santíssima Trindade. Então, eu preciso lembrar que eu tenho um outro comigo na oração, e este outro é Deus, é o Senhor, o soberano da nossa vida, dos nossos corações. Então, Deus é fecundo e Ele quer fecundar a nossa alma. Mas para isso nós precisamos nos abrir a todo o seu amor, a esta relação, a esta presença. Então, o primeiro passo da oração é buscar esta presença. Nós também já falamos disso na primeira parte destas lives sobre a vida de oração. E o terceiro aspecto que nós já trouxemos é que nós temos também um Pai para quem valemos muito. Então, nós valemos muito para Deus, a nossa dignidade de filhos de Deus, a providência de Deus agindo sobre nós, a mão de Deus sobre nós, nos governando, nos dando todas as graças necessárias, materiais e espirituais. Isso é muito importante de lembrarmos também sempre. Então, hoje nós vamos avançar. Vamos falar, então, agora de um Deus, um Pai que se compraz de seus filhos. Para isso, estou usando aqui o Padre Miguel Fuentes, e ele vai justamente começar com aquela citação que está no Evangelho de São Mateus, que está também no Evangelho de São Marcos. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, primeiramente, o padre vai falar justamente deste olhar de um pai muito amoroso e que nos apresenta o seu filho amado. Então, naquela relação que nós já meditamos, Deus se apresenta primeiro como pai. Depois, ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o padre vai dizer que é um pai muito apaixonado pelo seu filho. Um pai que é capaz de referir-se ao seu filho como o amado. Ou seja, nos convidando a amá-lo também. Nos convidando a nos unirmos a este amado. Aquelas que já meditam, já sabem, Deus é este amado. Jesus é este a quem devemos amar. E isso também está expresso em São Paulo, na carta aos Efésios, o amado do Pai. Esse seu filho amado, também traduzido assim. O pai que ama o seu filho e mostra-lhe tudo o que faz. Dom Marmion também tem uma obra, um comentário que ele faz sobre
o Cântico dos Cânticos, Dom Marmion também vai nos falar sobre isso. Deus revela tudo aos seus filhos. Os seus filhos fazem parte de Deus. E fazendo parte, sabem o que faz o seu pai. Se eu me relaciono com Deus como servo, servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, isso também é muito importante de nós meditarmos. Aqui o mesmo sentido está lá no Evangelho de São João. Deus mostra ao filho o que ele faz. Então, Jesus tem esta consciência de se dar a este amado, ou seja, ele se dá a este Pai, pensando na encarnação do Verbo, porque esse Pai ama. Então, assim como o Pai me amou, vai dizer Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15. Então, Deus é amor. É o segundo aspecto. Então, este Deus que é Pai e um Pai que se compraz de seus filhos, primeiro se apresenta como este Pai amoroso, este Pai apaixonado. Agora ele se apresenta como o próprio amor. Então, nós sabemos ali que toda a primeira carta de São João é justamente para nos exortar sobre este amor. O amor como a essência deste Pai. Este Pai que é o amante. Este Pai que é o amado. Este Pai que traz para nós aquele a quem devemos amar. Então, o Padre Miguel Fuentes nos apresenta que Deus é o amante, Jesus Cristo é o amado e o Espírito Santo é o amor que une o amante ao amado. Muito belo para meditarmos, não é, filhas? Vou até repetir. Este Deus que é amor tem como o amor como essência. Então podemos olhar para esse Deus e nos relacionarmos com o Pai, Deus Pai, que é o amante, Deus Filho, Jesus Cristo, é o amado, e o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o amor que une o amante ao amado. Então, precisamos nos relacionarmos com as três pessoas da Santíssima Trindade. Hoje nós percebemos como os jovens têm tido dificuldade desta relação, como os jovens não sentem Deus como Pai. A maioria deles trazem para a relação para com Deus as suas frustrações, os seus traumas com a paternidade biológica. E isso tem gerado um grande conflito, inclusive nesse aspecto de pensar Deus como este Pai a quem valemos muito, eles têm muitas dificuldades e trazem sempre as suas inferioridades, as suas crises. Nós também já falamos sobre isso. E isso torna a relação para com Deus totalmente conflituosa no coração. E talvez, não só dos jovens, talvez nós também trazemos. Então, por isso, nós não conseguimos, de fato, ter Deus como este Pai e ver Deus como este amante, como este amado. E muito menos o Espírito Santo como este amor que une o Pai e o Filho. Nós aprendemos isso na catequese, nós percebemos isso em toda a doutrina da igreja, mas temos dificuldade tantas vezes de verdadeiramente
vivê-lo na vida prática e cotidiana da nossa oração, das nossas relações para com Deus. E até mesmo no nosso cotidiano. Dificulta o perdão para com o nosso pai, para com a nossa mãe, para com aqueles que nos ferem, que nos magoam. Então, ao mesmo tempo, continua aqui o padre Miguel Fuentes, esse mesmo Filho amado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho que é entregue por este Pai, por amor aos homens, para morrer, para nos salvar. Então, o amante dá o amado para morrer, para salvar o homem. Pois Deus, como está lá no Evangelho de São João, amou tanto o homem, amou tanto o mundo, que entregou o seu próprio filho, o seu filho único, para morrer por todo aquele que crê. E aquele que crê não pereça mais, mas tenha a vida eterna. Então, verdadeiramente este Pai nos ama, a ponto de entregar o próprio amado para morrer. Estou pensando nesta própria relação trinitária. Então, se a medida do amor se manifesta no dom que se faz a quem ama, e nós aprendemos isso na própria relação do amor, ou seja, o amor se manifesta através de dons. E a medida do amor, na medida desses dons. Por isso, nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, fala tantas vezes para nós: dá os seus talentos, dá os seus dons a serviço de Deus. Olha a parábola dos talentos. Estamos enterrando talentos, estamos enterrando dons, porque ali está a medida do amor. Porque o próprio amor é um dom dado por Deus. Então, somos obrigados nesta lógica do dom e do amor, que Deus amou os homens tanto quanto ele amou o seu Filho único, tanto quanto ele amou Jesus, pois foi capaz de renunciar a este único Filho por nós. É aquilo que a doutrina nos ensina. Deus vê Jesus em nós e ama Jesus em nós. Uma vez em uma pregação ouvi Dom Henrique Soares falar: se quer entender o que é ser imagem e semelhança de Deus, por que você é imagem e semelhança de Deus, olhe para Jesus. Olhe para a humanidade de Jesus. E isso é uma grande verdade. Inclusive, isso fez com que eu meditasse e entendesse bastante sobre o nosso carisma. Quando o nosso carisma Fraternidade e Misericórdia Materna fala de humanizar o homem pelo amor. É levar o homem ao encontro desta relação, de perceber esse pai que me ama, tanto quanto amou o seu filho, porque o deu para morrer por amor. Então, isto é possível, continua o Padre Miguel Fuentes, porque Deus Pai gravou, olha, acabei de dizer, a própria imagem do Filho no coração de cada um de nós. Então, olha que interessante, está gravado em nós, nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso coração. Então, Deus Pai pode amar cada um de nós com um amor semelhante a que Ele ama Jesus Cristo. Então, nós sabemos disso
quando vamos lá em Gênesis e meditamos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, cada um de nós, temos uma imagem indelével de Deus que se encontra na essência da nossa alma. E para nós nos unirmos a Deus, precisamos lembrar disso. Para nós encontrarmos esta presença de Deus a cada oração, precisamos encontrar com essa verdade. E mais ainda, precisamos resplandecer em nós a imagem sobrenatural da graça. É o ser testemunho, ou seja, nós temos que irradiar ao mundo a graça de Deus em nós. E assim, diz o Padre Miguel, vai estar aplicado em nós a mesma expressão. Meu filho amado, o amado do Pai. Em cada ser humano é isso que Deus quer. Então devemos ter sempre em mente esta verdade, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos adotivos de Deus, mas que Ele ama com o mesmo amor do seu único e verdadeiro Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há uma vontade expressa do próprio Deus em nos fazer filhos, desde a criação, quando Ele quis nos fazer como imagem e semelhança dele. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo de 4 a 5, São Paulo nos fala: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção. Então, aqui está claro como Deus quis desde sempre esta filiação. Ou seja, o enviou para nos fazer seus filhos. Essa plenitude do tempo marca esta filiação. Esta filiação se dá como? Através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos de fato filhos. Nós somos de fato chamados a esta união. E esta união se dá pela graça. Por isso, nós precisamos ser sinal desta graça. Mas para isso, nós precisamos viver em estado de graça, né? Para isso, nós devemos viver ali marcados, selados verdadeiramente por nosso Senhor. Então, aquele que não se sente amado por Deus, filhas, olha que forte que diz o Padre Miguel, sente-se abortado deste mesmo amor divino. E mente para si mesmo. Porque se a gente vive, se a gente respira, se nós estamos neste mundo, Deus nos amou. Quem estava também conosco nesse final de semana em Cuiabá, Padre Paulo e Ricardo falava sobre isso. Deus foi lá, amou, escolheu você, dentre milhões que poderia ter nascido, do seu pai e da sua mãe, ele escolheu você e disse: Ei, é você que eu amo, vem. Então, verdadeiramente, nós estaríamos mentindo para nós ao não reconhecer esta verdade. Isso compreende todo o mistério da vida eterna também, da nossa vocação sobrenatural, que somos chamados a nos configurarmos com Jesus Cristo. Este é o processo de santidade. Então, Jesus, ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por Jesus Cristo. E isso está também em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Também está em Romanos 8, 29.
Então, filhas, nós temos que considerar este amor com que nos amou o Pai, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus. E nós o somos de fato. E isso também está lá na primeira carta de São João. E se nós não entendermos isso, nós não conseguimos de fato rezar e dizer Pai Nosso. Esta primeira sentença do Pai Nosso. Essa primeira expressão do Pai Nosso. Certo? Já deu os nossos minutinhos, nós vamos então fazer uma oração. E aí eu vou encerrar a gravação e começamos as perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus para ser via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada, pela misericórdia divina, de oferecer-me por uma vida de oração e sacrifícios, como vítima do amor materno, para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa Mãe, assisti-me, guiai-me, instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Assim seja. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós.